Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo da Rui Lopes. Nós estamos chegando no final, hein? Acho que essa semana acaba a Rui Lopes. Daí a gente vai para outra. Se vocês quiserem, pode escolher o que vocês quiserem, siciliana. E a gente vê uma maneira de estudar. Quem quiser aí, faz nos comentários, fala que eu vou tentar fazer o que vocês estão pedindo. Tá bom? Bora lá? Vamos jogar, trazer uma partida entre dois jogadores sensacionais. Anand e Aronian. Dois ícones do xadrez mundial. Dois jogadores muito fortes. Anand, que foi campeão mundial, Aronian, que sempre está entre os primeiros. Os dois continuam jogando em alto nível até agora. São dois super GMs, sem dúvida alguma. Bora lá? Vamos estudar a partida dos dois. Foi jogado o Ekenzi em 2011. Eles estavam bem na forma em 2011. Vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4. É o Rui Lopes. Será que vai ser o ataque Marshall? Cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5, B3, roque. As negras evitaram D6. Você viu que ele é interessante? Elas não jogaram D6. É o primeiro sinal que ele pode estar pretendendo um ataque Marshall. Então agora vai ser uma chance. Vamos conhecer o ataque Marshall. É claro que ele pode estar blefando, seja para ganhar um pouco de tempo do relógio, enquanto as brancas pensam em permitir o Marshall, ou talvez ele espere que seu oponente fique assustado, portanto joga uma linha lateral menos crítica em vez de 8C3. Se preferir, pode jogar bispo B7. Faz sentido reforçar a barreira contra o bispo negro em T3. No estilo de jogo discutido no primeiro capítulo, por exemplo, roque, cavalo de BD2, H6, cavalo F1, torre 8, A3, bispo F8, cavalo E3, com uma margem típica para a branca. Vamos lá, mas ele jogou o quê? Jogou C3. O momento da verdade agora, 8, jogado do 6, nos leva de volta à linha principal fechada. Mas acontece que o Aronian não estava blefando. Era o ataque Marshall mesmo. E o ataque Marshall nasceu. Pergunta, mas por que o ponto de exclamação? Foi um ótimo lance esse. Resposta, no nível mais alto de xadrez, onde o empate com as pretas é visto como um bom resultado, o Marshall é uma excelente opção de abertura. É extremamente difícil, mesmo para Anand, explorar o peão extra contra um grande especialista em posição e defensor resoluto como Aronian. E por D6, as brancas têm pouca escolha a não ser acertar o peão. Caso contrário, as pretas liberam completamente o jogo sem serem punidas. Cavalo por D5. E por que não jogar E4? E4 é inferior, por exemplo, D por C6, E por F3, D4, recusando-se a ficar para trás do desenvolvimento, F por G2, dama F3, bispo B6, bispo F4 e branco está melhor. Mas jogou o quê? Vamos voltar, deu aqui voltando ao jogo. Cavalo por E5. Cavalo por E5, torre por E5, C6. A melhor jogada, o cavalo negro é mantido em uma casa central, da qual não pode ser facilmente despejado. Também obstrui o bispo branco em B3. Mas por que exatamente isso é importante? É o pequeno peão se mover C6, que apresenta todos os cenários no final de jogo.
Se as pretas não pudessem recorrer a esse recurso posicional, o Marshall teria morrido há muito tempo no nível da elite, pois contra a melhor jogada as negras não podem mate o rei branco nem recuperar seu peão. Uma tentativa de mate o rei branco com ataque frontal foi a ideia original de Frank Marshall, mas capa branca não se incomodou. Cavalo F6, torre 1. A transposição agora B4, bispo D6, torre 1, cavalo G4, H3, dama H4, dama F3. Ou bispo D6, H3, cavalo G4, dama F3. Por que será, hein? Ele não quis capturar o cavalo. A rainha, uma torre está nesse quadrado, atacando A8 e F7, defendendo F2 e o rei em geral. Volta lá, rei H4, dama H4, D4, cavalo por F2, torre 2. Aqui, ó, bispo D2, também parece bom. Mas bispo G4, daí H por G4, bispo H2, cheque, rei F1, bispo G3, torre por F2, rei, dama H1, rei E2, bispo por F2. E se dama por C1, então dama por G3, bispo, rei por B2, cavalo, cheque, cavalo D2, dama 1, torre F7, torre F7, bispo F7, cheque, e o preto é preso depois de rei H8. Desde aqui, ó, rei por F7, perde a torre no A8 para dama para F3, dá cheque, dá um duplo e captura a torre lá embaixo. Aqui, certo? Ó. Aqui ele deu duplo no rei. No rei e na torre lá embaixo. Mas bora lá, podia ter jogado também aqui B2, bispo B4, dama H3, torre da E8, cheque, rei D3, dama F1, cheque, rei C2, bispo F2, e tendo escapado com seu rei as brancas, desenrolou a sua dama e lançou um contra-ataque decisivo. Dama F3, dama G1, bispo D5, C5, D por C5, bispo por C5, B4, bispo D6, A4, abrir a coluna A, tá tentando abrir aqui, A5, A por B5, A por B4, torre A6, atacando o bispeto, B por C3, cavalo por C3, bispo B4, B6, bispo por C3, bispo por C3, H6, B7, torre 3, ameaçando a dama,
Bispo F7, cheque. Aqui o Capablanca ganhou do Marshall, né? Mas agora vamos ver na nossa partida aqui. Aqui, por exemplo, ele jogou, podia ter jogado Bispo B7, também falha, né? Aqui D4, Bispo F6. Ou aqui, ó, Dama D7, Dama D2, Cavalo F4, Cavalo E4, Cavalo G2, Cavalo por G2, Rei por G2, Bispo F6, Dama F3, refutando o sacrifício das negras. Ou Torre E1, voltou na Torre E8, Cavalo D2, B4, C4, ameaçando o cavalinho, Cavalo F4, D5, Cavalo de F3, Torre por E8, cheque, Rei, Dama por E8, Bispo C2, o ataque das pretas é derrotado com Cavalo por B2, Bispo por Cavalo, Bispo por Bispo, permite agora Bispo H7, cheque. Enquanto as brancas continuam sendo peão, depois Rei H7, Dama C2, cheque, Rei G8 e ganhou o Bispo, Dama B2. As brancas têm um peão a mais, nesse nível é difícil não ganhar. Vamos voltar à partida. Jogou o Aronian, jogou o Anand jogou D4, Bispo D6, Aronian, Torre 1, voltou a torre, Dama H4. Tendo empurrado a torre branco para trás, o preto força o enfraquecimento do lado branco do rei. Pergunta: qual ameaça ao H2 deve ser atendida? G3. É essencial estabelecer um triângulo sólido de peões para limitar o escopo do bispo das negras em D6. Se preferir H3, as pretas já podiam sacrificar com bispo por H3, G por H3, Dama por H3 e a casa ia cair. Quando as brancas escapam um empate, a melhor das hipóteses. Eu vou voltar a partida aqui, depois de G3, Dama H3, Bispo E3, vamos nos concentrar na ação da Nandi. A Nandi está de brancas. Embora as brancas tenham alternativas dignas, como Dama E2, pretendendo Dama F1, desafiar a Dama Branca, aqui para atacar a Dama Branca. E jogar Torre 4, quando o jogo continuar com G5, movimento da aparência bizarra, mas assim, Torre H4, aqui cavalo Bispo F4. E o jogo vai para onde? A partida vai jogar Bispo G4. As negras desenvolvem seu bispo com o passar do tempo, atingindo a Dama Branca. Pergunta: as brancas têm apenas um movimento para não perder no local. Como você pode ver isso? Dama D3. A dama precisa poder retirada para F1 para proteger a casa G2. Porque que acontece? Essa casa aqui tem o bispo
O bispo que pode entrar aqui, né? E é mate. Pode ser movimentado. Dama C2, resposta é bispo F3, tchau, bal, é mate. Em vez de F3, jogar o peão ali, permite que o resbanco seja rasgado em pedaços. É verdade. Bispo por G3. Agora jogou torre a E8, nós voltamos uma partida. As negras agora têm um bom desenvolvimento e iniciativa para compensar seu peão. Cavalo D2, dama H5. Pergunta, por que as pretas recuam a dama para H5 em vez de criar um ataque com avançar o peão de F5? Nós vamos ver no próximo partida isso daí. Como veremos em breve, Aronian não pretende iniciar um ataque do rei lançando seu peão F para frente. Ele confia na energia de suas peças para manter o equilíbrio e para mantê-lo em boa forma. Ele melhora a posição de sua dama sem esperar para ser empurrado para trás. Dama F1, dama H5. Eu vou dama F1, torre 7, A4, torre de F8. A coisa está ficando brava. Dobrar as torres aumentou a pressão no E3. Aronian está pressionando o E3. Que obriga Ananda a deixar seu bom bispo pelo cavalo negro. O bispo aqui é um bom bispo mesmo, né? Opa, tá ruim de seta, hein? É aqui. É em F7. Aí jogou A por B5, A por B5, bispo por D5. Trocando o bispo ótimo pelo cavalo, que tá, ia pressionar aqui. Dama D5, dama por D5, dama G2. A dama negra é muito ativa, então essa segunda troca faz sentido. Dama por G2, rei por G2. H5. Aronian pretende construir uma fortaleza sólida na hora do rei. Com seu rei no centro de G6. Talvez você possa passar algum tempo pensando sobre essa posição. Por que o peão S das brancas é tão difícil de explorar no final do jogo de Marshall? Resposta: é uma mistura de estrutura de peões, fraqueza de casas claras no acampamento das brancas e bispo de cores opostas. A troca bispo por D5 e dama por D5 deixou o branco fraco nas casas claras. Se as brancas neutralizam o par de bispo preto, é provável que se leve a bispo de cores opostas, novamente com a falta de chance de vitória. Mas as estruturas de peões A2, B2, C3 e D4 versus, do outro lado também tem A6, B5 e C6. Torna o final de jogo tão peculiarmente insignificante. As brancas têm maioria 4-3, mas não está funcionando. É um grupo estático de peões. A fraca massa de peões brancos se tornará um alvo assim que ele tentar avançar pelas casas claras. E mesmo se os peões brancos romperem o vínculo, várias trocas deixariam as brancas com o peão passado doentio no D4. O que seria praticamente impossível chegar à casa das casas da ala da dama.
torre D, C1, F6, B3, G5, C4, B por C4, cavalo por C4. Por que ele não capturou no C4 com o peão? Resposta. Depois de bispo por C4, a única maneira das brancas explorar o peão S seria projetar um avanço aqui, D4, D5. Mas isso deixaria o peão fraco em D5. Portanto, a Nandi prefere dar seu cavalo e roque em C1 mais alcance por cavalo por C4. Então, bispo C7, cavalo A5, bispo por A5, torre por A5, bispo D7. Um peão não é suficiente para vencer no final o jogo de bispo de cor oposta. Então, B4, torre B8, C4, rei F7, rei F1, rei G6, rei E2, bispo G4, rei D2. Pergunta, por que a Nandi desistiu de sua tentativa de ganhar? A Nandi está de brancas. Respostas. As pretas podem colocar o bispo D5 via F3 e jogar torre D B7. Então ele bloqueia as casas de cor clara. Não há como o branco sequer sonhar em criar um peão passado. E eles empataram a partida. Partida muito interessante entre dois ícones do xadrez mundial que joga até a atualidade. Faz muito tempo que essa duplinha está entre os primeiros do mundo. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.